Vamos lá, gente, bom dia. Você da caderno 5, frente E, página 1 dessa frente. Primeira aula do caderno 5, números complexos. Isso daqui não cai em Enem, Enem vai até números reais. Porém, os outros vestibulares caem com frequência, inclusive. Inclusive, aqui é o lado que a gente pode falar, né? Ensino médio, Laura Bianchini. Começando para vocês. E é abstrato, não tem como ficar fazendo exercícios interdisciplinar, aquilo é algo bem lado científico. João Lucas. Certo? Então vamos lá. Começando. Se posicionando onde estão os números complexos, na realidade é um conjunto numérico que veio para abranger todos os conjuntos já apresentados a vocês. Quando se pensa assim, né, conjuntos numéricos apresentados a vocês, revisando, que se você vai mexer com todos eles, seja em Enem, seja onde for, você começou, o primeiro conjunto dos números apresentado a vocês, conjunto dos números naturais. Quem eram os naturais? Ora, aqueles bonitinhos, perfeitos, inteiros, 0, 1, 2, 3, 4, 5, tudo positivo, só inteiro. O único problema seu no campo de visão, principalmente quando você é criança, é o número 0. A ausência, nulo, não tem. Uma criança colocar isso na cabeça não existe, não pode. É uma coisa meio impossível. Porém, acho que você já venceu essa batalha. 0 existe, né? Antigamente, o professor não dava nem 0, falava, ah, que pena. Agora você sabe muito bem, não fez nada, é 0. Né? Porém, né, gente? Venceu. Aí vem o conjunto maior um pouco. O conjunto que abrangeu os naturais. Todo natural pertence a esse conjunto dos números inteiros. Aqui criou-se uma barreira, principalmente para uma criança, né? Número negativo. Se 0 era triste, imagine negativo, né? Aquela coisa assim que a gente fala assim, né? Aquelas regras que você começa na soma, sinal do maior, na multiplicação, menos com menos dá mais, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Aquela coisa que, teoricamente, já começou a encucar a tua cabeça. Eu lhe garanto o seguinte, né? A primeira prova que você fez com esse número, tinha a conta assim, ó, ridícula hoje. 5 menos 7. Espero que hoje você fale assim, né? Sem dúvida. Menos 2. Mas a primeira prova que você fez disso, eu lhe garanto o seguinte, você pegou aqui, falou, não tinha certeza, não sei o que, e colocou um menos bem disfarçado, mais disfarçado que isso. Uma coisa assim, a insegurança, que você simplesmente sabia. Se fosse 2, você ia falar, professor, você não viu que eu apaguei? Se fosse menos 2, você não está vendo o menos aqui, olha aqui, ó, aqui, ó. Você pensa que você enganou a professora. Todo mundo fez isso na vida. Principalmente no início. Conjunto dos inteiros. Também eu acho que você venceu. Mas muitos de vocês pararam nesse conjuntaço aqui. Infelizmente, né? E a idade de vocês já não permite mais. Um outro conjunto que veio e abrangeu todos os demais, conjunto que ficou sendo chamado de conjunto dos números racionais. Começou a ficar difícil já aqui, né? Inteiro Z. O que tem a ver inteiro Z, I? Agora aqui então o Q? Q representa o conjunto dos números racionais. Seria menos 3 meios, menos 1, 0, meio,
3 meios, 1, 2, 3, todos os inteiros são racionais. Números que pensam, mas na realidade, a definição de racional é todo número que eu escrevo da forma A dividido por B, onde A tem que ser um número inteiro e B tem que ser um número inteiro diferente de zero. Não se divide por zero em nenhuma hipótese. Por mais que se avance em matemática, divisão por zero jamais. Portanto, inteiro sobre inteiro é racional. Começou a sua batalha, né? Somar frações, MMC. Multiplicar a fração de cima pelo de cima, de baixo pelo de baixo. Divisão, conserva o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo. Quando você pensava que acabou, não. Decimais, até então não existia número com vírgula. Tudo era inteiro. Começou, né? 1,5, 1,5 é a mesma coisa que 3 meios. Sua cabeça pirou, conta com vírgula, né? Divisão, multiplicação, cada regras. São regras que aqui também, queira você ou não, o Enem vai trucidar vocês nesses conjuntos. Então, quanta conta? Tem conta. Vocês mesmos, às vezes, recusam a matemática por muita conta. Pior, né? Aí vem um conjunto que ficou separado. Justamente a negação racional e irracional. O conjunto dos números irracionais, ele ficou perdido aqui. Irracional. Simplesmente não abrangeu esses conjuntos todos. Quem é racional não é irracional. Quem é irracional não é racional. Justamente, são os números que você não consegue escrever na forma A dividido por B inteiro sobre inteiro. Surgiu então os números irracionais, menos raiz de 3, raiz de 2, raiz de 5, π. As raízes quadradas de números não exatos são irracionais, são números que não têm fim, não têm dízima periódica. Que aqui nas frações, quando a gente fala 1/3, é uma dízima periódica, 0, 3, 3, 3, 3, 3. Quando você não tem dízima periódica, é irracional. Carla. Carla Lopes. Não tem dízima. Π é um número 3,141592, aí vai, não tem repetição de casas, por mais que eu ande. Aí, problema. Quando a gente fala problema, você estava acostumado a trabalhar com um conjunto numérico. E de repente agora você tem dois, racional e irracional. O problema foi resolvido criando um conjunto só para unir esses dois, conjunto dos números reais. E os reais justamente é a união de racionais com irracionais. Veio simplesmente para isso, unir tudo isso. Só que aqui já começa uma cobrança interessante para mim. Por quê? Muitos de vocês pararam aqui, ou até andaram aqui. Quando chegou aqui já entrou em depressão. Onde que eu vou usar isso? Porque vocês pensam que número é uma quantidade. Quando você começa a estudar o campo real, o número deixou de ser uma quantidade. O número passou a ser uma geometria. Tanto é que quando a gente apresenta o conjunto dos reais para você, a primeira coisa que a gente faz, simplesmente, é apresentar uma reta real, que é algo mais geométrico que uma reta. E nessa reta a gente intitula, no suposto meio dela está o zero. À direita estão os positivos. À esquerda os negativos. Deu uma orientação. Quanto mais à esquerda, menor o número é. Quanto mais à direita, maior o número é. Você quer achar o número π? Π está aqui, é um ponto dessa reta. Olha só, geometria. Um número é um ponto. Cada ponto dessa reta retrata um número. E respondendo à pergunta, quem pensa onde você vai usar isso,
Não é na quantidade. Ninguém compra raiz de 2 quilos de arroz, pi litros de leite. Jamais. Devo para você raiz de 5 reais. Mas na geometria, por mais simples que seja, você começa a estudar figuras geométricas mais simples, as mais variadas. O quadrado é um dos mais simples, tem lado 1. Uma diagonal, a gente sabe que vale raiz de 2. E se eu transferir a diagonal para cá, por um compasso, eu lhe garanto o seguinte, eu vou achar um número raiz de 2. Então esses números vieram simplesmente para você começar a fazer cálculos de áreas, volumes, comprimentos não exatos, de figuras tecnicamente simples. Um quadrado, um triângulo equilátero, um retângulo. Quando você começa a sofisticar uma circunferência, começa a aparecer pi, queira você ou não. Senão não é circunferência, nem círculo. Você vai falar que roda não é importante, figuras geométricas não é importante. São importantes na tua vida, queira você ou não. Tá. Só que aí vem o que a gente vai estudar. Gente, você acha que ao você pensar aqui, né, que número é algo geométrico, o cara ficou satisfeito em estudar a geometria numa reta? Acho que no mínimo, o cara quis criar um plano. E aí, ponto aqui é um número real. Ponto fora daqui não é real. É o que a gente vai apresentar agora. Você vai simplesmente fazer desenhos. E cá esse desenho vai ser representado por um número. Muitos de vocês falam, né? Usar a tecnologia é muito bom. Mas entendê-la, ou começar pelo menos buscar entender, quando você tira uma foto do Shigeru aqui, né? Você acha que quando você tira a foto, sua câmera ou seu celular vai guardar lá na memória foto do professor Shigeru? Ou você acha que no cartão de memória ele vai capturar um monte de números, dependendo, um monte de números, registrado na memória, e quando você quiser ver a foto, ela vai se abrir um monte de números, mas há uma imagem. Imagine se você pensar em ficar na linha reta. Você vai representar o Shigeru assim, o Kaique assim, a Maria Clara assim. Aí é tudo igual, tudo igual. Não tem como eu diferenciar. Do plano, pelo menos. E pior, né? Você vive num mundo tridimensional. Existe aqui a possibilidade de você entrar e criar um outro conjunto, mas esse conjunto ainda não existe, que é o tridimensional. Você estuda até a geometria tridimensional, mas o conjunto de números no espaço não. Tanto é que a coisa mais difícil que existe até hoje é você ter a TV que todo mundo planta no futuro, né? Você ter um holograma, em vez de uma imagem plana. Você realmente ter hologramas. Mas é uma coisa que tem que ser desenvolvida ainda. E aí, para sair da reta, criou-se o que a gente chama dos números imaginários. De novo, quem é real não é imaginário. Quem é imaginário não é real. E quem seriam esses números imaginários? Só para você ter uma ideia, né? Número imaginário vai ser raiz quadrada de número negativo. Isso não é real. Justamente, é imaginário. Raiz quadrada de menos 2. Raiz quadrada de menos 3. Raízes quadradas de números negativos vão ser imaginários. E para concluir, para você unir esses dois conjuntos novamente, a matemática veio e criou o conjunto dos números que você vai estudar, o conjunto dos números complexos. Complexos é a união dos reais
e imaginários. Complexo conjunto que une os números reais com os números imaginários. Tá aí, senhores. O que seria a nossa visão? Vamos estudar esse conjunto. Que todo natural é complexo, todo inteiro é complexo, todos os racionais são complexos, todos os reais são complexos, todos os imaginários são complexos. É o maior conjunto matemático existente até hoje. Então, notar o seguinte: complexos envolve todos os reais e dentro deles ainda existe os imaginários, né? Raiz quadrada de menos 1, raiz quadrada de menos 2, raiz quadrada de menos 4. Não são reais, são imaginários e pertencem ao conjunto dos complexos. Reais está contido em C, portanto todos os números reais são complexos. E a gente agora começa a matéria. E, gente, matéria é bem simples, só que é um monte de definições novas, só isso. A parte mais importante está aqui nesse quadro, só que você tem que começar a crescer. Gente, raiz quadrada de menos 1 não é real, mas vai existir. E vai ser o que a gente chama unidade imaginária, I. Quando eu falo I, e os números vão aparecer com um I direto, I é a raiz quadrada de menos 1. Olha a teoria. Guardou isso, já estudou a teoria da aula, tecnicamente falando. E aí só uma essência. Se I é raiz de menos 1, e você tem que aceitar uma definição, vai guardar, você deve começar a concluir. Logo, I ao quadrado, se eu elevar isso ao quadrado, dá menos 1. E aí reformular certas coisas que você falava até então, que era natural. Todo número ao quadrado é positivo. Acabo de te apresentar. O número está ao quadrado é negativo. Reformule a frase, então. Todo número real ao quadrado é positivo. Porque os números imaginários veio para provar o contrário. Se o número é imaginário ao quadrado, ele pode ser negativo. Raiz de menos 1, a raiz I quadrada é igual a menos 1. Crescer. Todo mundo pensa que a teoria parou aqui. Mas se eu disse que esse trem existe, a partir de agora, senhores, o que é raiz quadrada de menos 4, hein? Raiz quadrada de 4 vezes menos 1. Isso é multiplicação. Isso é raiz quadrada de 4 vezes raiz de menos 1. Posso separar as raízes? Raiz de 4 eu sei desde criança que é 2. Raiz de menos 1 eu acabei de apresentar a você. 2i. Ao apresentar que uma coisa existe, tudo que você aprendeu na matemática, você pode utilizar agora isso. Esse número existe, é 2i. Pergunta errada, quanto vale 2i? I não é valor, I é uma localização. Que depois da aula 2 dessa matéria, você vai ver que vai começar a tratar esses números uma localização no plano. E com eles, entender aonde está localizado 2i. No campo real já era assim, onde está π na reta real. Raiz quadrada de menos 9. O que é? Mas, gente, agiliza para mim quanto vale. Ou tem que fazer passo a passo. Quanto que vale? 3i. 3i. Raiz quadrada de menos 16.
Quanto vale? 4i. 4i. Raiz quadrada de menos 1/4. Quanto que vale? Meio i. Meio i. Meio i. Ou se preferir, i dividido por 2. Tanto faz. Raiz quadrada de menos 3. Quanto? Olha como que vocês são tristes, né? Você está invadindo um conjunto agora que o que menos você pode esperar é o valor lindo, bonito, inteiro. A gente fala isso, mas espera aí, ninguém diz que é inteiro vezes i. Aqui você já viu mesmo, racional vezes i. Volta em câmera lenta lá, ó, começa a aguçar um pouco o seu conhecimento. Raiz de 3. Como é que eu vou fechar, né, a parte redonda do chigueiro, o olho do chigueiro, só pensa em valor inteiro. Aí você vai ter só ponto, não vai conseguir fechar a figura. A cabeça do chigueiro vai ser assim, só número inteiro. Se você quer simplesmente fechar, e vocês são os que mais cobram, né? De 2 megapixels é muito pouco, compra um que tem 40 megapixels de resolução. Quantos números você acha que vai ter a mais? Full HD, top! Simplesmente mais números, mais fechado. Os mais vagabundinhos, fica cheio de buraco, quadradinho. Como eu disse, abre a cabeça. Acabei de dizer que a partir de agora, raiz quadrada de número negativo, tira-se de letra. Quando eu falo isso, o primeiro exercício de vocês, no caderno, já é para você começar a abrir o olho. Só a partir daquela teoria, i é raiz de menos 1, i quadrado é menos 1, ao que você começa a abrir tudo que você deixou para trás, meu amigo, tudo, toda a equação que você falou lá, vazio. Todas elas vão ter solução. Não existe equação sem solução agora. Feia, bonita. Delta negativo. Delta negativo. Resolva a equação, vai lá. Equação de segundo grau, todo mundo sabe. Como é que é mesmo? Você calcula lá delta. B ao quadrado. Menos 4 vezes o A, vezes o C. Delta, 4 menos 20, dá menos 16. Se você é um bom entendedor, até ontem, ou até agora há pouco, o que você ia dizer se o delta deu negativo? Primeiro você ia fazer a conta de novo para realmente ver se deu negativo. Depois você me respondeu o quê? Qual que é o conjunto de solução? Vazio. Ficava com medo, mas falava vazio, não tem resposta. Por que que não teria resposta? Como é que é o outro procedimento? Para achar x, como é que era mesmo? Menos b, mais ou menos a raiz quadrada desse delta, dividido por 2a. O problema quando o delta estava negativo é que você ia por aqui, menos 16 no campo real não é real, então não tem solução. Você falava aqui solução vazia. A partir de agora, ó, veja bem, ó, ninguém falou para você resolver em reais. Ele foi bem explícito. Obtenha o conjunto solução da equação. Se eu não falar que é real, você não pode parar aqui. Qual o problema de você me dizer quanto é a raiz de menos 16 se você voltar no quadro anterior? Nenhum. Quanto que é mesmo? 4i. 4i.
Então, toda a equação que eu deixei para trás, posso voltar e resolver no campo complexo, sim. X igual menos 2, mais ou menos raiz de menos 16, dividido por 2 vezes 1. Isso daqui vai dar 2, mais ou menos 4i, dividido por 2. Gente, posso pôr o 2 aqui em cima em evidência para poder simplificar. Então, x igual 2 em evidência, que vai multiplicar 1 mais ou menos i. 2i, desculpa. Mais ou menos 2i dividido por 2. Quarta. X', x duas linhas. 1 mais 2i. 1 menos 2i. São as soluções do seu problema. Pediu o conjunto de solução? Solução. Os números. 1 mais 2i. 1 menos 2i. Dois números imaginários. Lindo, hein? Olha só como que a matemática já cresceu. Tudo que você deixou para trás, você pode voltar e resolver. Nem sempre inteiro. Pode ser 1 mais raiz de 2i sobre 7. Né? Tudo vai depender. Toda equação agora, gente, não fica sem resposta. Tem resposta. Pode ser número real, que você já fez de monte. Pode ser número imaginário. A matemática crescendo, como que fica bonita. Aí você fala, onde é que eu vou usar isso? Né? Já falei. Resoluções, ou tudo que você usa e hoje acha indispensável. Wi-Fi, celular, smartphone. Wi-Fi, você vê ou é imaginário as ondas? Tudo que se diz de energia, quando não tem cabo, não tem fio, você passa uma energia de um lado para o outro, sem fio, sem cabo, depende desses conhecimentos. Sem isso, você fica ligado a um fio direto. Não existe nem controle remoto. Né? Sinais infravermelhos, alarmes, sensor, câmera, detecção de movimento. Como seria lindo e maravilhoso sem isso, o seu mundo hoje. E aí, voltando, e agora você vai começar a trabalhar. Apresentei o número, você simplesmente já sabe que a partir de agora existe. Então não venha mais com aquela frescura, ah, não posso, não dá para fazer. Dá. Se vira. E agora eu vou apresentar, operar, começar a operar com esses números complexos. E aí a forma algébrica, a forma que a gente vê ele escrito algebricamente. Depois você vai ver a forma geométrica, a localização dele. Depois forma trigonométrica, fechando tudo. Todo número complexo, e quando a gente fala isso, inclusive o número real, todo real é complexo. Você deve ver ele com essa cara, com esse corpinho. ZA mais BI. A mais BI, onde A é um número real, qualquer número inteiro, fracionário, negativo, B também é um número real. Não precisa ser inteiro. Tanto é que se você voltar anteriormente, quando eu resolvi isso, o meu A aqui deu 1, ó. O meu B aqui deu 2. É a forma que você vai realmente ver e representar um número complexo. Vai ter esse formato. Onde A vai ser o que a gente chama parte real do número Z. É o real de Z. E B seria a parte imaginária. Exemplo. 2 mais 3i. Está aí, ó. O número Z. Parte real é 2. A parte imaginária é 3. Brincadeira de criança. Quem tem i,
é imaginário. Quem não tem é real. Três menos 4i, parte real. 3, parte imaginária. Menos 4. 2i menos 3, parte real. Não é quem está na frente, é quem não tem i. Menos 3. Parte imaginária, 2. Note que quando eu pego e pergunto parte imaginária, eu não fico carregando o i. Eu já automaticamente sei que é a parte imaginária que carrega o i. Número 7i. Eu disse que todo número tem aquele corpinho. Mas muitas vezes você vai ver só o número 7i, tanto é que você viu lá 2i, 4i. Porém, se eu estou dizendo que ele vai ter esse corpo, significa que a parte real é 0. Eu não preciso pôr 0 mais 7i. A parte real é 0. Eu devo subentender. Se alguém perguntar qual a parte real desse número, 0. E a parte imaginária é o 7. Esse número vai ser o que a gente chama imaginário puro. Quando eu pedir um número imaginário puro, a parte real automaticamente tem que ser 0. Esses números aqui anteriores são imaginários. Agora esse é imaginário puro. E aí é óbvio, o número que você estudou até os dias de hoje. Se alguém fala 7, diz que todo real é complexo, todo inteiro é complexo. 7 é complexo. A parte real dele é 7, a parte imaginária, 0. E esse número vai ser aqueles números que você trabalhou até então, real, inteiro, natural, meia dúzia mais 1, 7, 3 mais 4, 7. Simplesmente a parte imaginária dele é 0, no meu campo de visão atual. Certo? Fácil, hein, Chico? Fácil. Igualdade de números complexos. Aqui também é outra coisa boba. Sendo ZA mais BI, corpinho já algébrico do número complexo. E Z2, C mais DI, representando aí números quaisquer, A, B, C, D. Se eu disser que Z1 é igual a Z2, o primeiro é igual ao segundo, só tem uma maneira de você dizer. Se A mais BI é igual a C mais DI, isso só vai ser verdade se a parte real do primeiro for igual à parte real do segundo. Ah, mudou o sinal, o número não é igual, pô. Estou acabando de falar, esse tem que ser igual a esse. Mesmo valor, idêntico. E parte imaginária não é só a parte real, né? Parte imaginária do primeiro igual a parte imaginária do segundo. Igualdade só se o A for igual a C e B for igual a D. Aí você não precisa ser muito, vamos dizer, devoto à matemática para você perceber que já começam a nascer uns sisteminhas aqui, né? De repente aqui tem x mais y igual a 3, aqui tem um x menos y, aqui tem 1, este igual a esse, então x mais y igual a 3, x menos y igual a 1, monta o sisteminha, acha x e y para você dizer os valores da igualdade. Começa a perceber. Mas a coisa é ridícula, né? O número só é igual se for o mesmo. Não existe um único número com duas localizações diferentes, senão ia dar pau na fotografia, já pensou? O rei do Xingueira ia estar lá no pé. Né? Por isso, número é único. E operações com números complexos. Te apresentei a forma algébrica, falei que eles existem, e agora você vai operar. E, gente, desde já, tudo que você aprendeu só vai ampliar. Nada vai deixar de existir, nada vai deixar de valer. Só que amplia-se. Começa adição e subtração. O mais ridículo das operações. Você já viu? Igualdade é fácil, tudo é fácil aqui.
Simplesmente você tem que ver agora o corpo de cada número, né? Se Z1 é A mais BI, Z2 é C mais DI, se eu pedir para você somar, filho, Z1 mais Z2, A mais BI mais C mais DI, você vai fazer uma coisa que parece também brincadeira de criança. Soma de números imaginários. Você vai pegar o que é real de um, somar com o que é real do outro. Pega lá, 3 mais 7, 10. E, óbvio, continuando a soma, pegar a parte imaginária do primeiro, somar com a parte imaginária do segundo. Como os dois vão ter I, põe I em evidência. B mais D. Real soma com real, imaginário soma com imaginário. Coisa infantil. 2I mais 3I, 5I. E subtração, simplesmente em vez de somar, né, você vai subtrair este menos este. Este menos este. Põe em evidência. Sem segredos. Multiplicação. Multiplicação, dado dois números complexos, A mais BI, C mais DI. Multiplicar, como eu disse, ninguém vai mudar nada que você aprendeu. Só que aqui não fica pensando em retornar ao quadro anterior, que é só multiplicar real por real e imaginário por imaginário. De jeito nenhum. A multiplicação dá um pouquinho mais de trabalho. Porque quando você tem isso, vai multiplicar por isso, o que você fazia antes de conhecer até número imaginário na multiplicação? Você fazia o quê? O que você fazia? Distributivo. Distributiva, filho. Como eu disse, eu não estou mudando nada do que você já aprendeu. Simplesmente incorpora com isso agora que vai ter I. Vai ter que distribuir, filho. A, VC, AC. A vezes DI, ADI. BI, VC, BCI. BI vezes DI, PDI ao quadrado. E aí a chamada. A única coisa teórica que eu dei é a definição. I é raiz quadrada de menos 1. I quadrado quando aparecer é quanto? Menos 1. Toda vez que eu multiplicar dois números imaginários, senhores, que tem I nos dois, é fatal que vai aparecer em quadrado. E é fatal que eu vou ter que lembrar que quadrado é menos 1. Aí isso daqui passa a ser um número real, menos BD, que eu devo juntar com o que é real. Isso e isso vão ser imaginários, tem I, põe I em evidência, que é o que você vai fazer agora. AC, BD menos 1, I quadrado, aí fica menos BD com AC, AC menos BD, juntei isso com isso, coloco I em evidência aqui, fica AD mais BC, tudo isso I. Parte real, parte imaginária do seu produto. É lógico que com o número tudo você vai fazendo conta de cabeça, né? 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4i, 8i. Vai desenvolvendo melhor. Porém, aqui é a teoria. O segundo. Quer desenvolver aí, ó. A multiplicação, vamos dizer assim, e uma diferença. Eu quero 1 mais i elevado à sexta menos 1 menos i elevado à sexta. Gente, elevar a sexta, eu não gosto, nunca fiz tecnicamente, fiquei decorando fórmula. Acho que o máximo que eu fui para decorar a fórmula, eu fui ao cubo. Só que muitos de vocês nem do cubo lembram, mas pelo menos do quadrado então. Então se eu quiser resolver essa expressão mesmo, eu vou ter que dar uma reduzida aqui
Quando eu falo uma reduzida, nada me impede de eu falar o seguinte: isso daqui é 1 mais i ao quadrado elevado à terceira. Estou errado ou estou certo? Porque pela propriedade, pelo que eu aprendo, quando você tem isso, você não multiplica aqui. Se eu multiplicar 2 vezes 3, dá 6. Fiz isso porque eu acho que eu tenho domínio do que é o quadrado de uma soma. Devo ter. Estudei isso no 7º ano, 8º ano. Você está até aqui e o Shigeru que já falou um monte de vezes o que dá o quadrado de uma soma. Desenvolver o quadrado de uma soma. Ou, se você preferir, né, tem gente que prefere. Em vez de guardar quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, prefere distribuir. Isso ao quadrado é isso, vezes isso. Aí vai lá, 1 vezes 1, 1. 1 vezes i dá i. I vezes 1, de novo, dá i. I vezes i quadrado. Aí, i mais i dá 2i. I quadrado, apresentei a vocês, é menos 1. Então, menos 1 com mais 1 cancela. Isso daqui vai dar 2i. Ah, pode ser assim? Pode. Só que a intenção aqui, né, é você ser um pouquinho mais rápido. Porque você vai subtrair 1 menos i, também eu vou pôr aqui ao quadrado, por isso ao cubo. Aí, em vez de distribuir, eu iria aqui, ó. O que é 1 mais i ao quadrado? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Por isso ao cubo. Note quanta coisa eu economizei. Porque eu tenho que fazer a segunda parte. Quadrado do primeiro, a única coisa que muda é menos. 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2i. Mais o quadrado do segundo. Tudo isso ao cubo. Como que fica mais limpo do que ficar distribuindo, fazendo conta? E quadrado é menos 1. Quem não sabe isso, nem começou a estudar a minha matéria. Isso aqui é menos 1, com mais 1 cancela, menos 1 com mais 1 cancela. Ah, eu acho que eu não vou fazer mais assim, não, eu vou esquecer. Eu vou começar a ser mais técnico, né? Matéria técnica. Para que distribuir se eu não preciso? Bom, aqui vai ficar 2i ao cubo. 2 ao cubo é 8. I ao cubo, que você vai ver no desenvolver da aula o que é, mas não vou precisar aqui nesse exercício. Menos. Aqui, ó, vai dar, olha bem, menos 2i ao cubo. Cuidado, em número negativo elevado a expoente ímpar permanece negativo. Menos 8i cubo. Aí menos por menos dá mais. 8i ao cubo mais 8i ao cubo. Isso dá 16i ao cubo. Eu pensei que ia cancelar, mas não vai. Eu vou precisar, depois a gente explica no decorrer da aula. Gente, i ao cubo é menos i. Menos i. Você vai ver no final, o último exercício, a demonstração dessas coisinhas. Se isso é menos isso, a resposta final, menos 16i. Resposta.
Esse é o valor numérico dessa expressão. Agora preste atenção. Falei aqui, soma, subtração, piada, real com real, imaginário com imaginário. Multiplicação, distributiva. O único detalhe, quadrado vai aparecer, se lembrar que é menos 1. Porém, é o início do estudo. Faltou a divisão, é o que você vai ver agora. Só que para mim ter a divisão, e é o que mais cai, porque o que mais cai, não sei se você percebeu, te dei a soma, subtração, piada. Mas toda vez que eu executo uma multiplicação, eu preciso somar. Volta lá. Você teve que somar isso com isso, dando zero. Se tivesse 2i e 3i, você ia somar. Querendo ou não, quando você multiplica, você tem que somar. Subtrair. Quando você divide, eu lhe garanto, você vai ter que saber multiplicar, somar, subtrair. É a operação completa, por isso que mais cai. Agora, vai falar que é difícil? Não. Só que tem um pouco mais de trabalho. Já começa o trabalho tendo que apresentar um cidadão a vocês que em toda divisão você vai ter que usá-lo. Conjugado de um número complexo. Então, olha lá, a definição de conjugado. Primeiro, dado o número complexo, sua forma algébrica A mais BI, parte real, parte imaginária, chama-se conjugado de Z o número. Quando você vê um Z barra, você vai ver na tarefa, a barra em cima de Z não é enfeite, que Z sozinho é o número. Z barra é o conjugado do número. E o que é o conjugado, Shigeru? Basta você trocar o sinal. Eu disse trocar o sinal da parte imaginária do número. Só da imaginária. Na parte real você não mexe. Se o número era A mais BI, o conjugado de Z é A menos BI. Trocar o sinal, não é que vai ser sempre negativo. Se aqui tivesse menos, conjugado aqui seria A mais BI. Então, exemplificando, conjugado desse número, 2 mais 3i, 2 menos 3i, como eu disse, só trocar o sinal da parte imaginária. Você já achou o conjugado. Menos 2 menos 4i, quem que é o conjugado de W? Menos 2 mais 4i, trocar o sinal da parte imaginária. 3i, V. O que é o conjugado de V? Menos 3i, só tem parte imaginária, é imaginário puro. Troca o sinal da parte imaginária. 7, conjugado do 7, o próprio 7. Não muda nada. Tanto é que você nunca estudou conjugado de número real, é o próprio número. Agora, imaginário, trocar o sinal da parte imaginária. Por que é tão importante eu saber conjugado? Mais uma regra. O que dá a multiplicação do complexo pelo seu conjugado, hein? GT, voltar à infância. Você viu que eu já lá, quadrado primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado segundo. Te apresentei conjugado, fiz essa nova placa teórica, é um nome que se dá, mas só para você visualizar o seguinte, A mais BI vezes A menos BI. Isso daqui não é algo que você já estudou, não, hein? O que é isso mesmo? É um produto da soma pela diferença. Estudou ou não estudou? Só não tinha aí. Tinha lá, o que é A mais B vezes A menos B? Isso daqui, o que era mesmo? Alguém sabe, sem eu ter que ficar distribuindo até amanhã? Vocês mesmo não gostam. Nossa! Só que então guarda, o que era isso mesmo? Ninguém lembra? Quadrado do primeiro, mais 2 vezes no primeiro pelo segundo, mais Ih, já errou. Sinais contrários. Não é quadrado da soma nem quadrado da diferença. Produto da soma pela diferença.
Nossa senhora, parece que eu nunca falei disso, né? Nunca tive esse senão. O que é isso? Quadrado É do o quadrado primeiro. do primeiro menos o quadrado do segundo. Sétimo ano. Não é que você esqueceu. Que eu, querendo ou não, uma hora eu tive que usar. Só que vocês custam, por isso que a gente fala assim, maturidade, gente. Nível técnico. A vezes A quadrado. A vezes menos BI, menos ABI. BI vezes A, mais ABI. BI vezes menos BI, menos B quadrado e quadrado. Gente, toda vez que eu distribuir esse ser assim como este, toda vez isso vai se cancelar. E mais uma vez a gente fala, se toda vez isso vai cancelar, você acha racional eu ter que ficar distribuindo toda vez? Isso é ser racional. Se vai sempre cancelar, para que você quer provar toda vez? Não é melhor guardar? Isso some. É quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Não mudou nada que você aprendeu. A única coisa que aqui vai ter a mais é que o segundo, se tem i, o quadrado do segundo i quadrado é menos 1. Aí menos com menos, que sempre dava, vira mais. Uau! Só que isso a gente tem que guardar, senão a gente vai ficar lento toda vez aqui. Você vai ver que às vezes enche o quadro com operação com número complexo. Quadrado do primeiro mais quadrado do segundo sem o i. E note uma coisa importantíssima. Por isso que a gente fala conjugado. Isso daqui, gente, é um número real, não tem i. Ó. O i sumiu. Cortou aqui, quadrado é menos 1, é real. Não tem. Toda vez que eu multiplico o número pelo seu conjugado, resulta em um número real. Isso é regra, mas é jeito de provar aqui. Você fazer um por um aqui e provar. Sumiu o i. Deu número real. Número que você mexe tranquilamente. Exemplificando. Olha como que fica rápido, hein? Quando a gente fala isso, fica rápido. 2 mais 3i vezes 2 menos 3i. Conjugado. Quadrado do primeiro, 4. Mais quadrado do segundo, 9. 13. Acho que eu prefiro distribuir, então tá, vai. Só que se você não chegar a 13, você errou algum ponto no caminho, ou sinal, ou conta. Eu estou te ensinando o jeito prático. Você vai dividir, você vai usar isso. É notório. Olha aqui, rapidão. Número pelo seu conjugado. Diferença pela soma, soma pela diferença. Quadrado do primeiro, 25. Quadrado do segundo, 9. 25 mais 9, 34. Cheguei, eu prefiro distribuir. Vai, faz. Só que eu não vou ficar fazendo. Sempre o produto de Z pelo seu conjugado resulta num número real. Prova disso. Daqui. Porque agora, ó, divisão de complexo. Chegou o ato. Sabe, vocês gostam de aprender por, vamos dizer, conveniência, aquela coisa que a gente diz, né? É muito bonito a gente ver os vídeos da tia hoje, né? Chega lá e fala assim, eu vou te ensinar o A. Ela faz uma coisa, fica 10 minutos para fazer o A. Assim, uau! Só que ela conta uma história, né? A menininha saiu, subiu um morrinho, aí chegou aqui em cima, desceu, subiu de novo, deu um beijinho e desceu.
10 minutos. Toda uma história. A mesma coisa, divisão. Divisão na matemática não existe. É uma tentativa. Tentativa e erro. É diferente, uma operação, quando existe, 576 multiplicado por 69. Isso é uma operação, um algoritmo real. Como é que é? Pega a unidade desse, multiplica pela unidade desse, só decora a tabuada, 9 vezes 6, 54, põe 4 aqui, sobe 5. 9 vezes 7, 63, mais 5, 68, sobe 6. Quer dizer, coloca o número que você quiser aqui, é fazer isso daqui, vem aqui, tem a regrinha, põe um mais aqui. Isso é um algoritmo. Agora, perceba como que eu estou falando, a divisão não existe. Já começa não existindo, porque todo mundo fala que isso daqui é uma chave. Gente, isso não é chave. Para mim, né, chaves é isso daqui. Não isso. E pode procurar qualquer editor de texto, por mais avançado que seja, não existe isso. Tanto é que quando o professor vai elaborar e tem que fazer isso daqui, ele ou faz à mão ou faz um desenho lá, né, usa esse desenho aqui para tentar fazer isso. E vai percebendo, porque que não é operação. Como é que você faz essa divisão mesmo? 5 não dá para dividir por 69. Então você pega mais uma casa. 57 continua não dando. Ah, então infelizmente tem que pegar tudo. Como é que é mesmo? 576, quantos 69 tem? Ah, quantos? Acho que 9. 9. Começar com 9. 9 vezes 9? 81. 81 para 86? 5. 9 vezes 6 é 54. 54 com 8. 64. Ah, deu muito. O que eu tenho que fazer agora? Que conclusão que eu chego? Tem que ser um número menor. Ah, não é 9. Como eu disse, não é operação, é uma tentativa. Eu tentei o 9, eu não falei que era 9. Se der mais, meu filho, o que você vai ter que fazer? Apagar. Se você fez a caneta, e isso na época vocês tinham canetas, né? Caneta gel da Barbie. Você escreveu em vermelho Barbie aqui, você tem que apagar. Não tem problema. Comprei Rorex da Suzy. Você passa Rorex aqui, né, e fica lá, atóxico, base de água. Quando dá para você voltar e tentar o 8, o professor encheu a lousa com 10 mil operações, você só fica copiando. Em casa aí você vai ver, de onde que ele tirou 7 daqui? Como é que faz? E começa a chorar. Ah, eu não aprendo nada dessa matéria. Que gente, é tentar. Não deu 9, tenta o 8. Se estourar novamente, tenta o 7. Como eu disse, não é operação. Só que agora é cruel. Porque quando você vai avançando na matéria, né, enquanto é aquelas continhas de contos de fada, põe chave aqui, tenta, aí faz a prova. Aqui, determinante, matriz, determinante, não existe divisão. Número complexo, não existe divisão, filho. Existem artifícios. Eu não sei dividir por um número imaginário, não sei. Não tem. Não tem mágica. Só que tecnicamente você sabe dividir por um número real. Então se você conseguisse transformar esse ser em real e você então acabou de aprender no quadro anterior,
né? Produto de Z pelo seu conjugado sempre resulta num número real. Se eu conseguir fazer um número desse virar 13, 34, dividir por 13 eu sei, dividir por 34 eu sei. Então a divisão não é uma operação, é você conseguir transformar o divisor num número real. Como? Multiplicar ele pelo seu conjugado. C mais DI, o conjugado é C menos DI. Mas, gente, detalhe importante agora, né? Isso daí é regra lá do passado. Se eu multiplicar aqui por C mais DI, se é uma fração, eu tenho que multiplicar não só a parte de baixo, também a parte de cima pelo mesmo valor. Não é assim que se fazia? Tanto é que quando você simplifica, né, tem lá 8/12. Você divide aqui por 4, vai ter que dividir aqui por 4 também. 2/3, a mesma coisa. Só que agora eu vou multiplicar e multiplicar, a fração continua a mesma. Então eu multiplico o de baixo pelo seu conjugado. Sou obrigado a multiplicar o de cima para não alterar a fração. Quando eu multiplico o número pelo seu conjugado, quadrado do primeiro mais quadrado do segundo, lembra? Tem que ser rápido, porque aqui em cima não vai ter jeito. Distributiva. AVC dá AC, A vezes menos DI, menos ADI, BI, VC, BCI. Divisão são dois produtos, meu bem. Não existe operação de divisão. Existem duas multiplicações. E se tem um jeito de você ganhar tempo na segunda, por favor. Não vamos ficar falando, prefiro distribuir. Tá, não é assim. Aí, quadrado é menos 1, junta lá, menos com mais dá mais, menos com menos dá mais. Esse com esse, põe em evidência, efetua divisão. Vai lá, sua primeira divisão lá. Você vê. Já sei somar, já sei multiplicar, já sei dividir. Considerando que Z é 1 dividido por 1 mais I, obtém a parte real e a parte imaginária de Z ao quadrado. Gente, segundo ele, Z é 1 dividido por 1 mais I. Dividir, eu não sei, como eu já disse, não tem divisão de números imaginários. Porém, eu devo pensar, se eu transformar isso daqui num número real, e isso é cabível, é só multiplicar pelo seu conjugado, pelo que eu aprendi. 1 mais I, o conjugado é 1 menos I. Só que para não alterar a fração, tem que multiplicar em cima também. Pelo mesmo valor que eu multipliquei embaixo. Ora, 1 vezes isso dá isso mesmo. E embaixo, quadrado do primeiro 1, mais quadrado do segundo 1. Que quando é I, é 1I. Acabou. O número aqui é 1 menos I dividido por 2. Só que ele quer a parte real e a parte imaginária de Z ao quadrado. Z é esse número. O que é Z ao quadrado? É aquele número que eu acabei de achar. Ao quadrado. Elevar ao quadrado aqui. Elevo de cima e elevo de baixo. De baixo é fácil, 4. O de cima, quadrado da diferença. Aqui sim, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Aí, ó. I quadrado é menos 1,
significa que cancela esse com esse. Você vai ter menos 2i dividido por 4, ou seja, menos 1/2 de i, ou i sobre 2. O número é imaginário puro. Parte real desse número é zero. Tem? Não fica pondo 0 menos meio i. Parte imaginária desse número é menos meio. Resposta. E, gente, olha bem, agora, ó, o quinto exercício último é a própria teoria que eu vou fazer e desenvolver para mostrar para você que ele ia ao cubo no início da aula. Então, o terceiro exercício que você vai ver aqui de teoria que eu vou montar é a resolução dele, mas é a teoria. Se z é i elevado a n igual a i elevado a r, mostre que z igual a i elevado a n igual a i elevado a r, sendo r o resto da divisão do número natural n por 4. Então vamos entender o seguinte, para ser claro. Potências de i. Olha bem, nessa aula você aprendeu a somar, subtrair, multiplicar, dividir. Já viu que divisão não existe, eu dependo do conjugado. E dependo de agilizar tudo isso. E agora, potências de i. É i elevado a um expoente. Então vamos lá, acompanhe comigo aqui o seguinte. Comecei também essa matéria falando para vocês. Ninguém vai mudar nada que já foi apresentado a vocês. Então agora, mesmo não sabendo muita coisa, se alguém te pergunta i elevado a 0, você já aprendeu alguma coisa? Toda vez que eu elevo a 0 dá quanto? Alô? Tem alguém aí? Todo número elevado a 0 vale 1. Disse a vocês que eu não ia mudar nada do que você aprendeu. Isso é uma das coisas. Seja número real ou imaginário elevado a 0, vale 1. E elevado à primeira, o que você acha que vai ser? I, todo número elevado a 1 é ele mesmo? I ao quadrado. No decorrer da aula você já usou um monte de vezes. E a própria definição, a única coisa que eu mandei você guardar tecnicamente, que I é raiz de menos 1 e quadrado é menos 1. I ao cubo. Como é que eu chegaria a I ao cubo? Poderia pensar em pegar o I ao quadrado e multiplicar por I. I ao cubo. Se I ao quadrado é menos 1, menos 1 vezes I, menos I. Tá aí, ó. Eu já usei durante a aula isso daí. I ao cubo é menos I. Jeito de provar é isso. I quadrado é menos 1. Menos 1 vezes I dá menos I. E a quarta? Eu poderia imaginar que é I quadrado vezes I quadrado. Se I quadrado é menos 1 vezes menos 1, dá mais 1. Notar que voltou a repetir a 0. Ó. E a quinta? Eu poderia já aproveitar aqui e pensar, é o I a quarta, que a gente já viu que é 1, vezes I. E a quinta? Se a quarta é 1, 1 vezes I, daí. Mesmo valor tinha a primeira. E a sexta? Poderia pensar assim, mais infantil, I ao quadrado vezes I ao quadrado vezes I ao quadrado. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1. Menos por menos dá mais, por menos dá menos. Menos 1. E a sétima? É
é o I a sexta que eu acabei de achar, vezes I. Menos 1 vezes I, menos I. A gente começa a ver. É agora que vai chegar o que eu quero no final. 1I menos 1 menos I. 1I menos 1 menos I. O que você acha que vai dar aí a oitava? Tem que ficar fazendo? Repetir 1 de novo. Está na dúvida? I quadrado vezes I quadrado vezes I quadrado vezes I quadrado. Faz a conta e dá 1. E a nona? Voltasse I. E a décima? Menos 1. E a 11? Menos I. E a 12? 1. E a 13? I. E a 14? Menos 1. E a 15? Menos I. Isso é um ciclo de 4 valores. Pode ficar rodando aqui, gente. Pode pôr número 1000. Vai rodar até 1000. E vai cair. Ou é 1, ou é I, ou é menos 1, ou é menos I. Ciclo de 4 em 4. Repetição de 4 em 4. Só que agora, para a gente chegar onde eu quero, a prova e a demonstração, você precisa chamar a atenção e visualizar alguma coisa. Gente, quando é que vai ser 1, hein? Acompanhe comigo. 4, 8, 12. Quem que é o próximo? 4, 16. 8, 12, 16. O próximo? 20 vai ser mais 4. 20. O próximo? 24. 24. Quem são os números 4, 8, 12? Se alguém fala assim, como uma maneira de você explicar os números 4, 8, 12, 16, 20, 24, não existe nada? São múltiplos de 4. Múltiplos de 4. Só que para mim aqui vai ser mais interessante não só lembrar que é múltiplo de 4, mas é aquele número que quando eu dividir por 4 sobra quanto de resto? Se eu dividir esses números por 4, sobra quanto de resto? 0. Se é múltiplo, não tem resto. Sabe por quê? Porque aqui não tem nada a ver de múltiplo de 5. Mas não sei se você percebe. 5, 9, 13. Você aumenta de 4 em 4. Você poderia até falar, é uma PA, tudo bem, mas não é a minha intenção aqui. Se aqui quando você divide por 4 dá resto 0, só pegar 5 e dividir por 4, quanto é que sobra de resto, hein? Gente, é 5 dividido por 4. Quanto é que sobra de resto, hein? 1. 9, se eu dividir por 4, quanto é que sobra de resto? 9 dividido por 4. O resto? 1. 13, se eu dividir por 4, resto 1. Acho que eu estou pegando a coisa. 6, se eu dividir por 4, não sobra 2. 10, se eu dividir por 4, não sobra 2. Estou falando de resto, gente, não de fazer a conta. 14, se eu dividir por 4, sobra 2. 7, se eu dividir por 4, sobra 3. 11, se eu dividir por 4, sobra 3. Gente, não tem jeito de sobrar 4, porque se o divisor é 4, dá mais 1 no quociente, sobra 0. Ou seja, o meu resto, quando eu divido por 4, ou é 0, divisível, ou é 1, sobrou 1, ou é 2, ou é 3. Portanto, agora vem, depois desse quadro, a prova. Senhores, por que vai acontecer? Se eu te pedir que é I elevado a 573,
Você acha que você teria que ir fazendo até chegar a 573? Seria loucura. Se você viu que é uma repetição de 4 em 4, eu acho que o mais louvável seria: pega o 573, divide por 4. Você vai ter aqui 1 sobra 1, 17 por 4 dá 4, sobra 1, 13 por 4 dá 3, sobra 1. E eu posso aqui te garantir que isso é o mesmo que I a primeira, que é I. Aproveitei o resto. Aonde? O que ele pediu nesse exercício? Para mostrar, né? Que I elevado a N é I elevado ao resto. E esse resto vem de você pegar o expoente N que ele te der, não importa o valor, dividir por 4 e visualizar o seu resto. Seu resto ou vai ser 0, ou vai ser 1, ou vai ser 2, ou vai ser 3. E aí, guardar esses valores. Se for 0, I elevado a 0 é 1, I a primeira é I, I ao quadrado menos 1, I ao cubo menos I. Senhores, fechado operações na forma algébrica de números complexos. Sextou, Maria Clara. Sextou, Figueiro. Bom final de semana, gente. Bom final de semana.